Por que nós somos assim? Enfim, não vou entrar nisso. Vamos lá, vamos finalizar. Ok, então, nós tocamos a morte, muitas vezes sem saber como. Eu quero, antes de finalizar, falar isto. Você leu muitas vezes, vez após vez, e não percebeu que está lá. Eu acabei de falar deste milagre e vou finalizar por aqui. Veja agora em João 2. No terceiro dia houve um casamento. Antes disso vou contar a história. Vocês se lembram que ele estava em Caná? E foi o primeiro milagre de Jesus que eu comentei. Ainda bem que eu comentei, porque alguns não conhecem essa história. A mãe de Jesus foi convidada, Maria estava lá, ela foi convidada. Jesus e os seus discípulos foram. Agora, num casamento, o que as pessoas fazem? Elas comem. Ninguém jejua. Nós comemos, nós celebramos. Neste caso, eles bebiam vinho. E então o vinho acabou. E naquele tempo e naquela cultura, na cultura judaica, o acabar do vinho significa que você não tinha se preparado. Seria algo ruim sobre você. Um sinal ruim para o seu casamento. Era tudo ruim. Então eles não se prepararam ou algo aconteceu e o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio até ele e disse para ele: não tem vinho. E agora, quero que vocês vejam que ele já é um homem. Tem homens que ainda recebem instruções das mães. Mesmo depois de casados, ainda estão na aba da mãe. Muitas vezes contradizem aquilo que as suas esposas dizem e ouvem as suas mães. As mães não estão felizes comigo, não me refiro a você. Você é uma mãe da nova aliança, uma mãe que já nasceu de novo. Por esta razão, a Bíblia diz que quando o homem se casa, deve deixar a sua mãe e o seu pai e se torna um. Você não se torna um sem partir. Isso não tem a ver com falta de respeito. Quer dizer que agora você é um homem, toma as suas próprias decisões. Você vai sempre honrá-los. É claro que você vai prover, é claro que você vai honrá-los todos os dias da vida deles, mas não devem te tratar como criança. Amém? Você tem uma vida com a sua esposa. O texto não diz que a mulher deixa os pais. Não diz, diz o homem deixa. Por alguma razão diz isso, deve ter alguma revelação. Se você mora com os sogros, amém, esposas, e o seu marido está ouvindo a mãe e tudo mais, ore. Ore para que o padrão de Deus venha. Amém? E se você é um dos sogros, saiba que a tendência é de orientar seu filho contra a esposa. Tome cuidado com isso. Deixe eles agirem, especialmente com os netos. Deixe-os chegar e ir. Ame-os e mande embora. É o melhor a fazer. Ame seus netos, brinque com eles, divirta-se com eles e mande-os embora. É isso que você deve fazer como avós. Se você é pai, você não tem escolha, tem que ficar com eles. Tem que limpá-los, tem que dar banho, tem que ter certeza que estão alimentados. Mas os avós só recebem, dão a eles tudo, doces, aquilo que quer, brinca com eles, leva eles para a escolinha, se diverte com eles, brinca com eles, ame-os bastante e entregue de volta. Amém? Mas não coloque pressão no seu filho ou no casamento. Amém? Prega, Pastor Prince. Amém? Então, eu estava dizendo, você pode ler uma passagem tantas vezes e ainda perder algo. Lembram-se das talhas de pedra ali? Às vezes deixamos algo escapar. Veja isso, havia 6 talhas de pedra, 6 potes de pedra ali. Eu parei para pensar, por que potes de pedra? Geralmente são potes de barro. Por que de pedra? Mesmo em casa, lembram da última vez que tomaram banho com potes de barro? Todo mundo do bairro sabe que você está tomando banho, não é? Amém? Estou falando com os mais antigos aqui, sabe? Eu lembro que certa vez nós não tínhamos água quente e eu me lembro de crescer com o barulho daquele vaso. É só fazer rápido que não dá para sentir frio. Eu gostava de cantar, aí o vizinho bateu na porta e disse: fala pro seu filho
que está um pouco tarde para ele ficar cantando. Amém? É daí que vem essa voz maravilhosa, vem desta prática, certo? Não tinha dinheiro para comprar um amplificador e este é o melhor amplificador, não é o banheiro. Amém? E veja que havia ali 6 talhas de pedra, 6 talhas de... Agora, algo sobre vasos de pedra é que ele purifica. Até no natural ele purifica. Agora veja isso, do tipo que os judeus usavam para purificação. Esse detalhe do Espírito Santo, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E elas podem ser as águas com as cinzas da novilha vermelha. E aqui diz, cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Esta palavra cabia não quer dizer que a água estava lá. Ela estava vazia. Uma outra tradução diz, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Significa que era a quantidade para encher. Estava vazia porque Jesus disse, encham os potes com água. Estava vazia. A provisão não estava ali. Mas o que é que isso tem a ver com a falta de vinho? Pastor, sabe, eu vim aqui porque eu estou doente. E você me fala de cinzas. Me fala de uma vaca. O que a vaca tem a ver? Tudo está relacionado, até mesmo com as suas necessidades. Aqui, veja a provisão. A mãe apontou que não tinha vinho. E Jesus apontou aquele 6 potes de água. E isso nos diz algo. Israel chegou num ponto que não percebia a necessidade das cinzas da novilha. Sabe, este é o primeiro milagre de Jesus, para nós voltarmos para a base, para os primeiros milagres, porque isso dá o tom dos outros milagres. Nos fala a respeito da importância de estarmos cheios da água da palavra. E a água da palavra deve conter o quê? Não somente qualquer pregação sobre a Bíblia, mas deve conter a obra consumada de Cristo. Você pode pregar sobre casamento, qualquer coisa, mas deve falar sobre a cruz de Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Jesus disse a eles, encham esses potes com água. E eles encheram até a borda. Então até esse ponto aqui, nós sabemos que eles encheram essas 6 talhas, esses 6 potes até a borda. Representa estar cheio da palavra. O que acontece após isso? O que você pode fazer é se encher da água da palavra. O resto é com o Senhor, que é transformar essa água em vinho. Neste caso, as águas se transformaram em vinho. Mas as cinzas da novilha vermelha, lá no passado, apontavam também para a essência, para a substância. Sabe qual foi o primeiro milagre de Moisés na lei? O primeiro milagre foi transformar a água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça do nosso Senhor Jesus Cristo foi transformar água em vinho. O vinho é uma figura do Espírito Santo. O vinho é um retrato de alegria. É sempre usado como uma tipificação na Bíblia, representando a alegria e o poder do Espírito. Então Deus vai transformar aquilo que é frio, aquilo que está parado na velha aliança, aquilo que está contido na lei, para algo cheio do poder do Espírito, na unção de Deus em nossas vidas. Quantos potes de água haviam? 6. O número do homem. O homem é apenas uma pedra fria, e pedra fala a respeito da lei. É a provisão da lei. E não é completa. A lei não pode te purificar. Nós sabemos que as cinzas é um tipo, ela não pode te purificar. Na verdade, a Bíblia diz em Hebreus 9, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, pronto, está aí a novilha que estamos falando. Agora você entendeu. Se estes elementos aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, uau, isso trazia a purificação da carne. Significa que isso trazia cura para pessoas com problemas na pele, mesmo lá no passado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Hoje, a realidade das cinzas da novilha é a pregação que limpa a sua consciência. É o sangue de Cristo que faz isso. É a pregação do sangue de Cristo. E o resultado é a purificação da sua consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. O que são obras mortas? Não necessariamente são os pecados. São as coisas que você faz para se justificar diante de Deus. É aquilo que você faz para se tornar mais aceitável diante de Deus. Porque você pensa que a obra de Cristo não é suficiente. Você precisa fazer algo. A pregação deve ser quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus. Veja toda a Trindade aqui. E ela aparece bem raramente. Veja o sangue de Cristo, que se ofereceu pelo Espírito, pelo Santo Espírito, que se ofereceu a quem? Para Deus. Temos aqui a Trindade. Dê ouvidos quando a Trindade está presente num versículo. O Deus triuno. O sangue de Cristo limpa a sua consciência. O tópico aqui fala a respeito da limpeza da consciência. Nossa, eu acabei de começar, mas tenho que finalizar. Para você ir preparar o almoço. Se você tem experimentado sintomas de morte na sua vida, seja lá, começou a perder a memória, a morte começou na área da sua mente, e você está sempre com pensamentos pesados, você não sabe como se livrar, ou está com sintomas de fraqueza no seu corpo, amém? São sinais de morte, a morte começou. E finalmente, o coração para, aí vem a morte. E a Bíblia diz que venceremos a morte quando Jesus voltar. Teremos um corpo que nunca morrerá. Mas enquanto isso, estamos cercados pela morte. O filme que assistimos, que não são necessariamente filmes ruins, filmes sujos, mas podem haver elementos de morte aqui e ali. O que estou dizendo é que não sabemos quando tocamos a morte, mas a provisão está aí. O que acontece quando você se mantém nesse fluir? É por isso que aquele que medita na palavra dia e noite está debaixo de uma lavagem constante. E é por isso que não importa o que façam, prosperam, porque as suas mãos não estão mais em contato com a morte, não. Então tudo aquilo que ele faz, prospera. Permaneça nas águas, ouvindo a palavra. Amém. Amém. Permaneça ouvindo a palavra. Eu tenho milhares de sermões. Pense, o que eu preciso agora? Preciso de cura. Tenho muitos ensinos sobre cura. Sobre criação de filhos, qual é o melhor conselho do que a palavra de Deus? Tenho ensinado muito ao longo dos anos. Ou você pode entrar na Academia da Graça e você terá muitos conteúdos, como educar seus filhos no caminho de Deus. Lá você terá os trechos separados, amém? Então você tem tudo, em sermões diferentes, em um tópico. Amém? Mantenha-se sempre no quê? Na lavagem da água da palavra.